Paz do Senhor, igreja. Queridos, vou contar para vocês um segredo antes que vocês descubram. Não parece, mas eu sou um pouco gago, viu? E o pastor convidou um gago para poder ministrar aqui, pastor. Mas eu vou contar para vocês o motivo. Um dia a gente estava trabalhando de missão, fazendo missão nos Estados Unidos. E rumo à igreja, a gente estava indo para a igreja e sofri um acidente de carro. Então não sei se dá para vocês verem uma cicatriz bem grande aqui. Então aqui eu não tenho mais osso, aqui é tudo ferro, né? Então tem uma chapa que liga um osso ao outro. Então por isso que algumas vezes quando eu falo muito trava. Então se eu gaguejar aqui, você já sabe o motivo já, né? Sabe, queridos, é interessante o que a Luciana, ela falou aqui. Quando eu começo a olhar a carta de Paulo aos Timóteo, é como se Paulo tivesse escrevido essa carta ontem, sim ou não? Olha só o que Paulo fala. Paulo ele fala assim, é que nos últimos dias as pessoas seriam o quê? Arrogantes, filhos seriam desobedientes aos pais, outros seriam ingratos, outros seriam irreverentes, blasfemadores. Muitos iam procurar dar valor mais às coisas do mundo do que às coisas de Deus. E nós podemos presenciar isso em nossos dias, sim ou não? É como que Paulo, uma carta que foi escrita mais de 2.000 anos atrás, é como que Paulo sentou ontem para escrever. Como que está hoje a família? Qual é a prioridade hoje em nossa casa? Eu quero colocar um vídeo aqui, nós vamos passar esse vídeo. Esse vídeo vai ser tudo que nós vamos estar falando no decorrer da nossa ministração. Tem como aumentar um pouquinho? Vou pular o próximo vídeo. Esse aqui é o embaixador, que estivemos com ele realizando lá o... Agora sim. De demônios em seu... Deixa eu voltar aqui, tá? A reunião de Satanás. Alerta. Temos que ter muito cuidado para não cair na armadilha dos impostos. Satanás convocou uma convenção mundial de demônios. Em seu discurso de abertura disse: não podemos impedir os cristãos de irem à igreja. Não podemos impedi-los de ler as suas Bíblias e conhecerem a verdade. Nem mesmo podemos impedi-los de formar um relacionamento íntimo com o seu Salvador. E uma vez que eles ganham essa conexão com Jesus, o nosso poder sobre eles está quebrado. Então, vamos deixá-los ir para suas igrejas, mas vamos roubar-lhes o tempo que têm, de maneira a que não sobre tempo algum para desenvolver um relacionamento com Jesus Cristo. O que quero que vocês façam é o seguinte, disse o diabo. Distraia-os a ponto de que não consigam aproximar-se do seu Salvador para manterem essa conexão vital durante o dia todo. Como vamos fazer isso? Gritaram os seus demônios. Mantenham eles ocupados nas coisas não essenciais da vida. Inventem inumeráveis assuntos e situações que ocupem suas mentes, respondeu-lhes ele. Deitem eles a gastarem e tomar emprestado. Persuadam as suas esposas a irem trabalhar durante longas horas e os maridos a trabalharem de 6 a 7 dias por semana durante 10 a 12 horas por dia, a fim de que eles tenham capacidade financeira para manter os seus estilos de vidas fúteis e vazios. Criem situações que os impeçam de passar algum tempo com os filhos.
À medida que suas famílias se forem fragmentando, muito em breve seus lares já não mais oferecerão lugar de paz para se refugiarem das pressões do trabalho. Estimulem suas mentes com tanta intensidade que eles não possam mais escutar aquela voz suave e tranquila que orienta seus espíritos. Encham as mesinhas de centro de todos os lugares com revistas e jornais. Bombardeiem as suas mentes com notícias 24 horas por dia. Mantenham lindas e delgadas modelos nas revistas e na TV para que seus maridos acreditem que a beleza externa é o que é importante e eles se tornarão mal satisfeitos com suas próprias esposas. Mantenham as esposas demasiadamente cansadas e dê-lhes dor de cabeça também. Se elas não dão a seus maridos o amor que eles necessitam e vice-versa, eles então começam a procurá-lo em outro lugar. E isto, sem dúvida, fragmenta as suas famílias rapidamente. Dê-lhes Papai Noel para distraí-los da necessidade de ensinarem aos seus filhos o significado real do Natal. Dê-lhes o coelho da Páscoa para que eles não falem sobre a ressurreição de Jesus e o seu poder sobre o pecado e a morte. Mantenha-os ocupados, ocupados e ocupados. E quando se reunirem para um encontro ou uma reunião espiritual, envolva-os em mexericos e conversas sem importância, para que ao saírem o façam com as consciências pesadas. Isto vai funcionar, vai funcionar. Este era um senhor grande. Os demônios ansiosamente partiram para cumprirem as determinações do chefe, fazendo com que os cristãos em todo o mundo ficassem mais ocupados e mais apressados, indo daqui para ali e vice-versa, tendo muito pouco tempo para Deus e para suas famílias, não tendo nenhum tempo para contar a outros sobre o poder de Jesus para transformar vidas. Creio que a pergunta é: teve o diabo sucesso nas suas maquinações? Será que o inimigo está tendo sucesso em suas maquinações? Sabe o que é interessante, igreja? Quando nós começamos a ver a história da igreja na Idade Média, o inimigo ele fazia o quê? Ele incentivava as mortes dos cristãos. E cada vez que matava um, o sangue era como semente, nasciam 10. Sabe o que ele faz hoje? Ele faz, não, vamos incentivá-lo, ele aí, a igreja. Sabe por quê? Porque eles vão para a igreja, mas em casa, onde é a primeira igreja no lar, a gente entra. A gente entra e não deixa ele ter tempo de poder buscar Deus na casa. Vamos tirar o tempo, os pais para com seus filhos. Vamos fazer que ele trabalhe, para que ele tenha o quê? Tenha a condição de manter o seu estilo de vida fúteis e vazio. Sabe o que é interessante? É interessante que Mateus capítulo 24, 38, é interessante que fala da seguinte forma, fala bem assim, ó. Obrigado. Mateus 24, 37 em diante fala, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. As pessoas bebiam, casavam e se davam em casamento. Até que veio o quê? Que veio o Filho. Casar está ruim? Não. Mas casavam mal. Beber é ruim? Todo mundo bebe água, açúcar? Não, mas bebiam mal. Se divertiam, não pensavam na volta de Jesus. É interessante que muitos estão esquecendo que Jesus está voltando. Será que nós estamos prontos para poder encontrar com Ele? O tempo da família ele tem sido tirado de uma forma que muitos não estão percebendo. Aqui nós vamos ver algo importante. Aqui vai estar falando sobre dois tipos de cristão. Aquele que sente paixão e aquele que sente amor por Deus. Quando eu começo a olhar para esse gráfico aqui, eu percebo algo diferente. Pode deixar assim, irmão. Pode deixar assim mesmo apagada, obrigado. Não, pode deixar apagado mesmo. Eu percebo algo diferente. O tempo é um dos fatores no qual Deus um dia vai chegar para você e para mim e perguntar, onde está o tempo que eu te dei? Ele vai perguntar para nós. Um dia ele vai perguntar isso. A Bíblia fala que há tempo para tudo e ele falou que há tempo para tudo. Mas sabe o que é interessante? Aqui nós podemos ver que 26% muitas vezes a criança ela passa na escola,
33% passa dormindo, 40% em casa, 1% na igreja. Os adultos, 50% muitas vezes passam no trabalho, olha lá, né? Aqueles que são Drácula, né? Muitas vezes passam a noite e o dia. 30% eles passam dormindo, 26% ali com seus amigos, apenas 1% com Deus. Mas sabe o que me chama a atenção nisso? O que me chama a atenção é que Paulo ele fala da seguinte forma, que é impossível eu amar a Deus se eu não dedico tempo para Ele. E a mesma coisa também é com a família, é com a esposa. É impossível falar que amo minha esposa se eu não dedico tempo para ela. Moisés, ao escrever o livro de Gênesis, no capítulo 2, 24, ele fala o quê? Deixará o homem pai e mãe e se unirá a quem? A sua mulher. Mas será que Paulo quis imitar Moisés? Quando nós vamos no livro de Efésios, capítulo 5, 31, está a mesma frase, deixará o homem pai e mãe. Será que Paulo olhou para Moisés e falou assim, vou imitar ele, vou escrever o que ele falou? Quando nós começamos a ler, nós vemos a relação entre Deus e a igreja. Quem é a igreja? Quem que é a igreja? Nós somos a igreja. Então Paulo ele fala assim, é impossível falar que ama a Deus se não dedica o tempo para Ele. Você quer ver se você sente amor, paixão por Deus? Enoque, ele caminhou 300 anos com Deus, caminhou Enoque. 300 anos. E nós queremos ir para o céu, falamos que amamos a Deus, mas talvez se o pregador passar 20 minutos ou 10 minutos a mais do culto, talvez muito fique preocupado. Está pregando demais. Eu tenho que ir embora. Eu falo que amo a Deus e quero ir para o céu, passar com Ele a eternidade, mas não consigo ficar com Deus 10 minutos a mais na igreja. Vocês estão entendendo? O tempo ele tem que se adequar ao sistema ao qual muitas vezes nós vivemos. O tempo do cristão está sendo roubado. Sabe, queridos, e muitas vezes nós não estamos percebendo isso. Aonde vai parar a família hoje? Quando eu começo a olhar a pandemia, eu vejo uma interferência também, sabe? É como que Deus aproveitou esse momento também para poder interferir, para poder acordar alguns que não tinham tempo para a sua família. Alguns que muitas vezes aí estavam a mercê. Não tinha tempo para dedicar ao seu filho, à sua esposa. E Deus ele teve que forçar esse tempo para que veja como isso é importante para o crescimento. Sabe por que é importante? Porque muitas vezes nós começamos a falar sobre Daniel. Daniel ele teve uma educação muito boa, chegou lá na Babilônia, não quis se misturar com as pessoas. Falamos muito de Daniel, falamos de José, só que nós esquecemos das pessoas que estavam por trás dele, os seus pais que educaram ele. Você acha que se fosse outros pais, você acha que Daniel teria aquela educação? Os princípios? Você acha que ele teria? Sabe por que ele foi fiel a Deus? Porque sua mãe ensinou a ele ser fiel a Deus. O seu pai ensinou ele a ser fiel a Deus. Ensinou valores para ele. É por isso que eles eram daquela forma. A primeira igreja é no lar. Eu quero falar uma coisa para vocês. E se em casa a tua família está bem, na igreja tu vai estar bem também. Se muitas vezes nós não estamos bem na igreja, porque em casa nós não estamos bem. Porque nós imaginamos assim, eu vou para a igreja porque eu quero melhorar. Aqui vai te ajudar a permanecer firme ali. Mas a tua casa, a primeira igreja no lar, tem que estar bem. Eu tenho que estar bem em minha casa. Porque uma igreja forte é formada por famílias fortes. Então eu tenho que estar bem em meu lar também. Olha só que interessante. Aqui nós podemos ver, nós estamos na era do aplicativo, né? Essa era é impressionante como vem avançando rápido. Aqui nós temos alguns aplicativos que estão em alta. O Grindr é de pessoas do mesmo sexo que querem se relacionar. O Ashley Madison, pessoas que são casadas e querem manter um relacionamento com uma outra pessoa. Então ele baixa o Ashley Madison ali e aí eles colocam seu cartão de crédito. O pecado está à venda, né? Então explicitamente. O Itu do Bid, ele relaciona novelas a divórcio no nosso Brasil. Isso tem acontecido? Sim, com certeza. Nos últimos 10 anos, o divórcio tem aumentado cada dia mais. Olha só o que essa mulher fala. Como você entrou na prostituição? E há 3 anos atrás eu era casada, fui traída e resolvi vir pra cá. É por uma questão financeira ou você gosta mesmo de fazer isso? Por questão financeira. Questão financeira? Também, sim, mas pelo trabalho eu também gosto. E a sua família já sabe disso? Minha família sabe, graças a Deus. Foi difícil no começo para eles aceitarem. Suas filhas têm quantos anos? Minhas filhas têm 8 e têm 5. E elas sabem? Sabem. E aproveitei o ensejo da novela das 9 que acabou, que falava sobre prostíbulo, essas coisas. Como elas gostavam de assistir, aí aproveitei e contei sobre mim também, que elas não sabiam. Preciso sentar vocês, ganhar dinheirinho e tal, para crescer na vida. Olha só que interessante. Aproveitei e aí comecei a ensinar.
E falei para ela, como ela gostava de assistir a prostituição, então eu ensinei e ela gostou. Aqui nós podemos ver como que os dados ele mostram muito claro, né? A cada 10 anos aí, há mais de 10 anos, né? O casamento, o divórcio ele tem aumentado muito, muito mesmo. Em 10 anos a taxa tem subido, né? 1,7 para 3,1%. É interessante o que a revista Veja na edição de 2013, ela colocou aqui, ó, que de a cada 12 casais, após 2 anos de casado, 6 se separam, 4 se toleram e apenas 2 casais são felizes. 2 casais são felizes. Mas sabe o que me chama a atenção? O que me chama a atenção aqui, claro que é os 6, né? Mas eu acho que talvez para o pastor aqui, a gente se preocupa mais com esse aqui, ó. Porque são aqueles matrimônios que se toleram. Sabe aqueles matrimônios que chegam e falam assim, a paz do Senhor, sorrisão maravilhoso. Está de mão dada ali. Eles estão se tolerando, mas em casa, será que ele é dessa forma mesmo? Muitos, eles têm vivido o que? Uma vida dupla. Aparenta estar bem diante de todos, mas em casa eles estão se destruindo. Muitos estão se tolerando, não conseguem mais conviver. Quantos matrimônios, muitas vezes, que nós temos visitado, também com minha esposa, e muitas vezes as pessoas estão pensando em separar. E nós começamos a ver, eles estão bem. Mas não sabemos como ele está no lar, em casa. Sabe, queridos, muitos estão pensando em separar. O divórcio ele tem aumentado muito, bastante. E sabe quem sofre mais com isso? Os filhos. Mais de 100 mil crianças são obrigadas a encarar o desafio do divórcio. Mais de 100 mil crianças são obrigadas a encarar. Onde os pais eles começam a terceirizar a educação dos filhos. Aqui nós podemos ver algo muito interessante. Pais sem tempo para os filhos. Olha só, de 0 a 18 anos, o jovem ele tem acessado, ele tem assistido mais de 22 mil horas de TV ou internet. Para mim a internet já ultrapassou a televisão. Apenas o quê? 12 mil horas de aula. E apenas 1.000 horas de diálogo com seus pais. Quem que está educando essa criança? Quanto tempo nós temos dedicado para ele? Um ex-diretor do FBI, ele apresentou as 4 principais delinquências juvenil hoje. Primeiro ele colocou que é as más companhias. As pessoas que muitas vezes os filhos se relacionam. As más companhias. Depois ele colocou a influência ali da mídia. Não uma milícia contra, mas a má utilidade dela. Quanto tempo nós passamos mais? E depois a falta de orientação religiosa no lar. E a dificuldade, o quê? De delegar tarefas para os filhos. Eu acho que essa parte aqui é uma das piores. É onde muitas vezes os filhos ameaçam com seu amor. O pai, para não se sentir um pouco constrangido com os filhos, faz aquilo que ele quer. Eu tenho um filho pequeno. A minha esposa é psicóloga. É interessante como que muitas vezes nós paramos para poder observar como o nosso filho ele procede. Impressionante. Como que ele mesmo já nasce com essa natureza assim, a natureza carnal, pecaminosa, como que é muito forte. Se nós não conseguimos o quê? Se nós não conseguimos buscar e direcionar ele para que ele tenha um bom caráter, um bom valor e ser firme, eles conseguem passar as pernas nos pais tranquilamente. Quantas vezes eu tenho um testado em casa e muitas vezes ele sabe a quem pedir as coisas, ele sabe a quem recorrer. Queridos, as más companhias, muitos pais não sabem com quem que os filhos estão se relacionando. Não sabem quem que é. Não temos tempo para poder educar. Eu estive numa igreja agora há pouco tempo, uma igreja aqui no Núcleo Bandeirantes, Pastor Wildes, ali é Núcleo da Fé. Estivemos lá e vamos visitar algumas famílias depois. É interessante que, chegando à casa de um dos membros da igreja, o qual nos convidou para ir em sua casa, ele contando para nós a história. O homem dinheiro não era problema para ele. Tinha muito dinheiro. Ele começou a conversar e depois eu percebi que alguma coisa não estava bem. Eu perguntei para a esposa, está acontecendo alguma coisa? E é interessante que ela começou a contar para a gente o que estava acontecendo. Aonde o pai lhe deu tudo aquilo que o filho queria, os melhores PlayStation, videogames, Xbox, as melhores escolas, deu tudo aquilo que o filho queria, tudo. Depois o filho cresceu, foi estudar fora no exterior, e o filho depois de muito tempo ele ligou para o pai e falou assim, pai, eu estou indo te visitar, mas eu tenho uma surpresa para te contar, espero que você me ame do mesmo jeito. E sabe com quem foi que o filho chegou? O filho chegou com outro homem casado.
O filho era homossexual. Aquele pai tinha um filho, o único filho que ele tinha. Dá para ver no semblante daquele pai como que ele estava vivendo. O seu olhar transmitia uma tristeza muito grande. E ele falou da seguinte forma: não é a questão do que eu dei para ele, não é isso. É porque eu nunca observei o meu filho, as suas atitudes, a sua forma, nunca parei para conversar com ele. Sabe, queridos, nós temos que parar para observar e para conversar com nossos filhos. Tem pessoas que estão educando filhos para a terra. Nós temos que educar para o céu. Lá é nossa casa. O mundo como está hoje, ele não merece os nossos filhos. O mundo está horrível. E muitas mães e muitos pais que estão aqui sabem muito bem. Olha só que interessante. A criança brasileira, claro, né? De 3 a 5 anos, estão o quê? Estão simplesmente o quê? Atarefadas. A posição dela é muito clara. 66% de cada criança, né? 66% ela sabe o quê? Que o jogo, né? Que a reputação ali, elas conseguem fazer o quê? Ela consegue mexer no computador de uma forma que muitos pais começam a olhar e falam assim: rapaz, esse meu filho, ele faz coisa que nem eu sei. Começa a confundir a sua inteligência. Sabia disso? Nós olhamos para o inimigo, Lúcifer. Lúcifer, ele é inteligente, é verdade, mas ele não é sábio. O inimigo, ele consegue confundir de uma forma muito e muito sutil entre o que é inteligência e sabedoria. E muitas crianças estão assim no nosso país hoje. 66% conseguem mexer em aparelhos tecnológicos. Olha só a idade, ó, de 3 a 5 anos, né? E apenas 14% o que sabe amarrar os sapatos. Apenas 14%. Olha só isso aqui. 57% você sabe utilizar um iPad, né, um smartphone, mas o que? 50% não sabe o que? O caminho da própria casa. A educação dos filhos está sendo terceirizada. Aqui nós podemos ver que 97% ela usa o que? A internet muito bem. Passa muito bem, até 10 ou até mais 10 horas, né, por semana na web. 54% dela tem o quê? Tem contato, tem conta no Facebook. Até os 13 anos, né? Já começam. Tem umas que até os 10 anos já começa a ter sua conta. 33% dela o quê? Não sabe e não tem nenhuma ideia do que seria o quê? Os filhos de acesso. Sabe, querido, no dia Deus ele vai chegar para você e para mim e perguntar: onde estão os filhos que eu te dei? E o que nós vamos falar para ele? Essa grande autora norte-americana, Nancy Van Pelt, ela fala bem assim, ó, a atitude que a criança aprende durante os primeiros de 5 a 7 anos são o que? Essenciais. Eu não sei quantas psicólogas e pedagogos tem aqui, mas ele sabe que o caráter da criança é formado o quê? Do 0 até os 7 anos. São essenciais, são permanentes. É importante isso para os filhos. Olha só o que fala Deuteronômio. Não meterás coisas abomináveis em tua casa, para que não seja o quê? Amaldiçoado. Amaldiçoado. Mateus Costas Meira, um jovem de apenas 24 anos. Onde ele entra no cinema e ele mata mais de 8 pessoas. Creio que muitos de vocês já viram essa notícia, saiu em todos os jornais. Olha só o que ele fala. Eu ia comprar uma granada, mas achei o quê? Que a metralhadora ia dar mais impacto na mídia. Será que o problema desse jovem era dinheiro? Cursando o seu último ano de medicina. Esse aqui, mais recente, Marcelo Eduardo, filho do policial do BOP no Rio de Janeiro, saiu em todos os jornais. Onde ele mata o quê? O pai e a mãe. O qual o jogo ele incentivava o quê? O seu filho a matar. E para que ele passasse de fase, ele tinha que matar as pessoas que ele mais ama. Onde a criança matou o quê? O pai e a mãe. Olha só isso aqui. Olha bem essa criança. Aqui mesmo na igreja do pastor Xavier, onde nós estivemos aqui com ele aqui, na DEB. Olha essa criança. Quem é o pai da fé? Abraão. Quem foi a mulher de Abraão? Sara. Quem é o filho da promessa? Isaac. Qual o nome dos 2 filhos de Isaac? Esaú e Jacó. Qual o nome das 2 mulheres de Jacó? Lia e Raquel. Qual o nome dos 12 filhos de Jacó? Dan, Naftali, Zebulon, Issacar, Efraim, Gad, Azé,
Rubem, José, Judá, Simeão, Levi e Benjamim. Quem segurou na perna do anjo? Jacó, Aonde foi que Jacó lutou com o anjo? Vale de Jaboque, Quem foi que acusou Moisés? Datã, Coré, Abirão, Arão e Miriam, Quem foi que orou e o sol parou? Josué, Quem era a mulher estéril que pediu um filho a Deus? Ana, Quem foi o filho dela? Se deixar aqui, ele vai contar toda a Bíblia, né? A criancinha, olha só, será que essa criança chegava para o pastor e falava assim, pastor, eu quero chegar 1 hora mais cedo na igreja, que eu quero ensinar meu filho toda a Bíblia. Aonde foi que esse pai ensinou essa criança? Em casa. Só que muitas vezes nós pensamos que nossos filhos não aprendem porque é muito pequeno. Não, ele ainda não está com a idade ainda de aprender, ainda não, está muito pequeno. Olha só que interessante. Essa autora norte-americana, ela fala bem assim, a educação começa onde? Se a criança não é o que? Instruída corretamente ali, Satanás a educará por meio de fatores de suas escolhas. Se o pai e a mãe não dedicam tempo para poder ensinar, está instruindo o filho, então o inimigo ele vai fazer o quê? Ele vai buscar meios para poder educar da forma dele. E sabe quem é que vai financiar isso? É você. Você que vai financiar. O inimigo vai fazer você financiar. Vai fazer você comprar o jogo mais caro para ele. Sabe por quê? Porque você não quis comprar uma Bíblia para ele. Ou quem sabe levar ele para a escolinha. Então em casa o inimigo ele vai fazer que você financie isso para ele. Sabe por quê? Lúcifer ele sabe que Deus não mente. Em Provérbios capítulo 6, 22, Deus ele fala o quê? Ensina a criança o caminho que deve. E Lúcifer ele sabe disso que Deus não mente. Então ele falou assim também, se eu começar a ensinar de pequeno, eles vão aprender. Se a criança não é instruída corretamente ali, o inimigo ele vai educar da forma dele. E muitos pais sabem muito bem o que eu estou falando. Eu também sou pai. É difícil educar? Claro que é difícil. Não é fácil. Mas é melhor com Deus do que sem Ele. Aqui quando nós vamos falar um pouquinho sobre as redes sociais, nós vamos falar uma milícia contra a mídia. Eu quero que vocês entendam bem. Porque sabemos que a mídia também ajuda bastante, sim ou não? Agora talvez tenha alguém nos assistindo aí, na casa, nos ajuda bastante. Nós vamos falar sobre a má utilidade, ok? A má utilidade. Como isso tem roubado também o nosso tempo para com Deus e também para com o quê? Nosso lar. Quantos matrimônios e quantos casamentos, quantos divórcios têm acontecido através das redes sociais? Muitos. Bastante. Olha só. Antes, eu não sei se o pastor se lembra, mas antes as famílias quando se juntavam era assim, ó. Eu me lembro muito bem, eu nasci em Maceió. Minha mãe tem só 10 filhos. E se a gente não fosse para a escola bíblica de manhã, era 8 horas. Meu irmão, o negócio era feio em casa. Ia lá e ficava lá até terminar, até 11h30, tem vezes que até meio-dia, e à noite tinha que voltar para a igreja. Não volte não. Mas nenhum dos filhos da minha mãe estão nas drogas. Nenhum. Antes, quando se juntava, era dessa forma. Talvez muitos estão pensando assim, mas o tempo mudou. Será que o tempo mudou ou foi nós que mudamos? Sabe, hoje está assim, ó. Cada um agora está o quê? Está no seu iPad, no seu smartphone aí. Até o cachorrinho está no Orkut, que é bem antigo, né? Até o cachorrinho está no Orkut. Cada um está no seu quê? Está plugado no seu mundo. Não tem mais aquele diálogo familiar, tem perdido. Querido, o diálogo familiar é muito importante. A conversa é muito importante. Olha só que interessante. Um estudo realizado pelo Comitê de Ciência e Tecnologia do Senado norte-americano, ele mostrou o quê? Que a pornografia na internet, ele é o quê? Mais viciante do que o crack e a cocaína. Sabia disso? A pornografia na internet, ela pode ser mais viciante do que o crack e a cocaína. E quantos matrimônios têm sido destruídos? Muito. Bastante. Uma arma violenta. Na Índia, as pessoas veneram muito as vacas, né, galinha, serpentes. E é interessante porque eu ouvindo de um pastor essa história, ele falando que eles por venerar ali a serpente, um dia a serpente entrou dentro da casa e tinha uma criança. Os pais vendo ali, a serpente entrou e matou a criança. E os pais não fizeram nada. Eles adoravam, né? Eles veneram os animais.
Se fosse nós, fazíamos o quê? Talvez a gente pense, não, eu mataria a serpente. Será que nós estamos matando mesmo a serpente? Você acha que ela não está entrando e está destruindo muitos matrimônios, muitas casas, muitos filhos, muitas famílias, muitos casamentos que brilhavam, que era exemplo? Você acha que a serpente também não está entrando em casa? É como o texto que foi falado aqui falou que o diabo ele desceu a trevóia, o quê? Com grande ira, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que para ele não tem mais tempo, ele sabe disso. Ele sabe que ele já está perdido, mas ele não quer ir só. Ele quer tua família, tua casa. Ele quer ir com você. O diabo, ele sabe que o céu é muito bom. Ele veio de lá. Mas ele não quer que você tome posse dessa bênção. Ele não quer. Mas em nome de Jesus, ele já está derrotado. Quantos matrimônios estão assim? Não tem mais aquele diálogo, conversa um com o outro. Olha só que interessante. Preste bem atenção nesse vídeo aqui. Hey. You doing your homework? Essa moça está no consciente desse garotinho. É o que ele está vendo no seu iPad. Can I ask you something? Posso te perguntar uma coisa? Do you think I'm pretty? Você acha que eu sou bonita? What's your favorite Qual part parte de mim about que me? você gosta mais? Do you want Você to see gostaria more? de ver mais? I can show you. Eu posso te mostrar o que você quiser. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nada. Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. Olha só esse esposo. Isso pode acontecer também com a esposa, claro. Mas olha só. O que ele está acessando, o que ele está vendo, enquanto outros não estão vendo. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Okay, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Olha só essa jovem. O que está fazendo enquanto os pais não estão vendo? Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Eles são família cristã? Nesse Felipe, momento la eles vão pelota orar. lista. Come on, it's dinner time. Nesse momento eles são convidados para poder abençoar o alimento, para poder estar orando. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, thank you for keeping our family safe. olha só, estão And thank orando. you for this Só que eles não delicious conseguem meal se you concentrar na so oração. graciously A sua give mente us. está em outro lugar. And thank Ele you não for está se keeping our concentrando na family oração. close and so full of A sua love mente está for muito each other. longe. Los abuelos que tenemos en Thank la you for familia keeping Sabe o que é nos interessante? cuiden mucho. É interessante porque o sábio Salomão, ao escrever o livro de Cantares, ele fala bem assim, ó, Cantares capítulo 2, versículo 15 e 16. Atai as raposas, porque as raposinhas estão entrando e destruindo a vinha, e nossas vinhas estão em flor. Fala dessa forma. E por que ele fala dessa forma? Antes, o povo de Israel, ele tinha uma grande plantação de vinha, imensa a sua plantação. E sempre quando eles iam ver o seu vinhedo como que estava lá, ele via que as raposas tinham entrado e tinham destruído tudo. Tudo devastado. Então ele pensou assim, o que eu vou fazer para que as raposas não entrem e destruam o que é a minha plantação? Eu tenho que fazer alguma coisa porque as raposas estão entrando e destruindo a vinha. E eles pensaram, vamos cercar. Eles começaram a cercar o seu vinhedo, a sua plantação de um canto ao outro. Então as raposas queriam entrar, as raposas grandes queriam entrar, mas não conseguiam. Sabe o que elas faziam? Ela colocava a sua cria ali. E as raposinhas passavam embaixo da cerca e destruíam toda a plantação. É por isso que ele fala da seguinte forma, atai as raposas e também as raposinhas, porque é ela que estão destruindo a vinha. E muitas vezes isso parece conosco também. Em nossos dias, nós somos cristãos e muitas vezes colocamos um cercado para os pecados grandes. Eu não vou a uma danceteria porque eu sou um cristão. Eu não bebo porque eu sou um cristão. Começamos a cercar tudo. Mas os pecadinhos pequenininhos, está passando embaixo da porta de muitos não estão percebendo.
Começamos a colocar um cercado para as coisas grandes, para os pecados grandes, mas os pecadinhos estão passando embaixo da porta e destruindo muitas famílias. Você acha que é à toa que Deus ele fala, filho, vigiai. Vigiai para que ninguém roube a tua coroa. O diabo ele começa a direcionar os teus olhos para as coisas grandes, para que tu não veja as coisas pequenas destruindo o teu lar. Querido, muitos não estão percebendo que a sua salvação está por um triz. Sabe o que é interessante? Nós estamos em uma era onde nós começamos a entender de uma forma diferente a graça de Deus. Somos salvos pelo quê? Pela graça. Claro, mas não foi uma graça barata. Para nós é de graça, mas para ele custou o sangue dele na cruz do Calvário. Não é qualquer graça. Não é uma graça barata. Que tipo de cristão eu estou sendo em minha casa? Que tipo de pessoa eu estou sendo? Será que eu estou influenciando a outras pessoas a Cristo? Será que meu filho ele consegue ver a Jesus como um herói de verdade? O herói do meu filho é o Superman, o Pipe, Iron Man e outros. Quem será o herói do teu lar? Sabe, querida igreja, quando nós começamos a ver a Bíblia, nós começamos a ver pessoas dentro da igreja perdidas e não sabem que estão perdidas. Talvez vocês estão percebendo, mas aonde que está escrito? Lucas capítulo 15. Para a gente ir terminando. Lucas capítulo 15, pode abrir sua Bíblia também. Lucas capítulo 15, nós começamos a perceber dois grupos de pessoas. Aqui nós vamos ver pessoas que estão perdidas dentro da igreja e não sabem que estão perdidas. E outros que estão lá fora perdidos e sabem que estão perdidos. Aqui no livro de Lucas capítulo 15, o médico amado ele começa a contar três histórias impressionantes, maravilhosa essa história. Primeira história, a ovelha perdida. A segunda história aqui fala sobre a dracma perdida. E a terceira história é o filho pródigo. O filho pródigo, eu não gosto muito desse título. Eu posso falar do título porque o título foi colocado pelo homem. A Bíblia no original não tem título. Aqui eu colocaria o pai amoroso, o pai de amor. E aqui nós podemos ver pessoas que estão lá fora perdidas, não sabem que estão perdidas, e outros que estão dentro da igreja perdida e não sabem que estão perdidos. As três histórias são apenas uma só história. O verso 11 fala assim, continuou. Certo homem tinha quantos filhos? 2 filhos. Continuou. Eu estou continuando algo que eu comecei, sim ou não? Se eu continuei, porque eu comecei algo, sim ou não? Olha só o versículo 8 agora. O versículo 11 fala continuou, já o versículo 8 fala diferente. O versículo 8 ele fala assim, ou é uma conjunção alternativa, ou isso ou aquilo. E aqui nós podemos ver que as três histórias são apenas uma só história. Não tem essa divisão, as três são apenas uma. Para que entendamos bem a história que eu vou contar para vocês agora. Então a história começa no versículo 15. E fala bem assim, e aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E o versículo 2 fala, e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com ele. Aqui logo no começo nós começamos a identificar dois públicos de pessoas. Primeiro nós vemos que ladrões, prostitutas, pessoas o quê? Que sabiam que estavam perdidas e queriam ouvir a Jesus. Porque é muito claro no versículo 1, aproximavam-se de Jesus todos, publicanos e pecadores para ouvi-lo. E o versículo 2, nós vemos o segundo público de pessoas, aonde fala o que? E murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com ele. Olha que interessante. O versículo 2 fala de pessoas que conheciam da Bíblia, pessoas que sabiam de cor toda a Bíblia, pessoas que dirigiam o templo, escribas e fariseus. Jesus olhou para aqueles homens e falou, vem cá filho, que eu quero te contar uma história. É onde ele começa a contar a primeira história, a ovelha perdida. Certo homem, ele tinha quantas ovelhas? 100 ovelhas. E perde uma delas e faz o quê? E deixa a 99 segura e vai em busca daquela que se perdeu. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, igreja. Eu sei que vocês sabem, mas eu quero fazer assim mesmo. Um animal, ele sabe ou não que se perdeu? Sabe ou não? Um animal, ele sabe que se perdeu. Se você colocar um cachorro distante, ele sabe que ali não é o lugar dele. Então aqui nós começamos a identificar o primeiro público de pessoas, aonde a ovelha perdida representa o versículo 1. E por quê? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, pessoas que estavam perdidas, pessoas que sabem que estão presas nas garras do inimigo, pessoas que estão afundadas no mundo da prostituição, das drogas. Eles sabem que estão perdidos, mas não conseguem sair de onde estão. Quantas mães e quantos filhos estão perdidos? A mãe coloca o filho no centro de reabilitação e muitas vezes o filho ele vai e sai ali, passa 2 meses, 3 meses ali bem, depois ele regressa de novo. Ele sabe que ele não consegue sair só. Ele sabe disso. Aquele filho não sabe que está perdido, sabe, mas ele não tem força para sair. Quantas pessoas estão nas garras do inimigo lá fora? Muitas. Você acha que muitas delas conseguem sair? Não consegue sair. É por isso que Deus ele fala, filho, vai.
Quando você nasce no reino de Deus, como hoje teve batismo, aqueles que nasceram no reino de Deus nasceram como missionário. Nós temos que começar a dar testemunho de nós mesmos para as pessoas. Buscar aqueles que estão nas garras do inimigo. Você sabe que privilégio que nós temos? Os anjos queriam fazer esse trabalho de poder pregar o evangelho, sair. E nós temos esse privilégio de poder falar do amor de Jesus para outras pessoas. Muita gente estão assim. Sim, missionário, mas onde que está aquele público que estão dentro da igreja perdida e não sabe? Versículo 8. Ou qual é a mulher que tem 10 dracmas e perde uma dela, não acende a candeia e varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Eu quero fazer uma pergunta para você. Aonde foi que essa mulher perdeu a moeda? Aonde foi? Dentro de casa. E Jesus então chegou para aqueles escribas e fariseus, homens que conheciam da Bíblia, homem que realmente tinha a teoria. Ele sabia de tudo. O diabo também sabe toda a Bíblia de cor. Jesus olhou para aqueles homens e falou, vocês estão reclamando porque eu estou pregando para pecadores? Pessoas que pensam que não tem mais solução? E quando Jesus começava a falar, fala o que? O texto é muito claro, fala assim, que eles começaram a ouvir a Jesus. Eles começaram a ouvir porque ele falou assim, então para mim há saída? Então quer dizer que para mim há solução? E aqueles homens que conheciam da Bíblia, olhando para eles e começaram a reclamar. Jesus falou assim, mas vocês, fariseus e escribas, estão perdidos dentro de casa e não sabem que estão perdidos. Sabe por quê? Porque realmente você conhece toda a Bíblia, você vai à igreja, você devolve o dízimo. Mas o que você está fazendo enquanto os outros não estão te vendo? O que você faz, esposa? O que você faz, filho? O que você faz, esposa, quando as pessoas não estão te vendo? O que você está acessando? Será que você está acessando as páginas da Bíblia, está viajando? Ou está acessando as páginas da internet, coisas que muitas vezes não está nunca te trazendo benefício para o céu? O que nós fazemos enquanto as pessoas não estão nos vendo? Esquecemos que os olhos de Deus estão vendo tudo. Mas sabe o que é interessante? É que Deus ele fala assim, filho, eu faço festa quando eu encontro com você. Talvez há muito tempo a pessoa tenha ficado com Deus e tenha esquecido. Queridos, nós começamos a ler de uma forma diferente. Mateus 28, aquele que for batizado será? Mas esquecemos de algo. Esquecemos de uma frasinha pequenininha. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E aqui nós entendemos a graça, não é simplesmente uma graça barata. Se essa graça que você conheceu de Deus, se ela não está te transformando, meu irmão, então isso não é graça, é uma desgraça. Porque a graça transforma. A graça ela faz o pecador se arrepender. Ela faz o pecador ser uma pessoa diferente. Ela faz o pai pedir perdão. Ela faz o filho pedir perdão. Ela faz a mãe pedir perdão. Só uma pessoa má não entende o perdão. Só uma pessoa boa consegue arrepender-se. Sabe, querida igreja, e muitas famílias estão dessa forma. Mesmo dentro da igreja, mas estão perdidas em seu mundo, em seu lar. E nós como missionários sabemos, visitamos muitas famílias, mais de 8, 9 países onde nós temos passado, temos visitado, temos conversado. E a nossa resposta para vocês é a seguinte forma: Jesus está voltando. E sabe para quem que ele está voltando? É para você, pai. É para você, mãe. Para você, filho. Sabe por que Jesus ele vai vir aqui? Porque Jesus ele fala assim, filho, o céu sem você não tem sentido. Não tem sentido o céu sem você. Será que você que é pai, você que é mãe, já imaginou o céu sem seu filho? Eu não consigo imaginar o céu sem meu filho. Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar o céu sem minha esposa. Eu não consigo imaginar. Deus não consegue imaginar o céu sem você. Deus ele não consegue imaginar o céu sem a tua família, sem a tua casa. Quando nós começamos a sonhar o sonho de Deus, Deus ele sonha o nosso sonho. Sabe qual é o teu sonho? Talvez é uma casa, talvez é um trabalho melhor, ou passar no concurso público, eu não sei. O teu sonho é muito pequeno para Deus. E sabe qual é o sonho de Deus? É você. Quando você começar a sonhar o sonho dele, ele vai sonhar o teu sonho. Ele está disposto a sonhar o teu sonho. Muitas famílias estão se desmoronando a cada dia. Estamos caminhando para o final da nossa ministração. O uso excessivo, o risco do WhatsApp. Eu falo dentro da igreja, o WhatsApp é importante. Eu converso com a minha mãe, converso com meu pai, com todo mundo do WhatsApp. Estamos falando aqui a má utilidade, ok? Por exemplo, dentro da igreja, estamos aqui, todo mundo aqui pregando, cantando, e muitas vezes nós ficamos ali empenhados naquele telefone, né, pastor?
Passamos o dia todinho sem receber mensagem, mas chega na igreja é coisa do capeta, meu irmão. Aqueles monte de mensagem para tirar nossa atenção. Sabe o que você faz? Coloca no modo avião, desliga, faz alguma coisa, põe na bolsa. Você veio buscar a sua bênção, adorar a Deus. Não deixe que a tua bênção passe. Porque coisinhas pequenas podem o quê? Pode fazer nossa bênção ir para muito longe. Esse é o último vídeo dessa noite. Eu quero que você preste bem atenção. Todos vocês já viram esse vídeo aqui, ó. É uma realidade que estamos vivendo hoje. E vai aumentar. Melhora? O mundo melhorar? Eu sei o final da história. Novo céu e nova terra. Mas melhora para esse mundo, não. Mas um dia, Deus ele vai voltar e nós vamos com Ele para o céu. Olha bem. Esse vídeo aqui é o último vídeo dessa noite. Quero que você preste bem atenção. Você até já viu esse vídeo. Ele é muito conhecido. Mas olha só que realidade. O amor das pessoas estão se esfriando. A Bíblia fala muito claro que no final dos tempos, o amor de quase todos se esfriarão. Muitas coisas chamam a atenção de nós ali. Mas muitas delas, muitas vezes, nós presenciamos. Apenas 2% das famílias hoje realizam o culto familiar em suas casas. Apenas 2% da família. Sabe o que Paulo fala? Pode ligar a luz, irmão. Paulo ele fala bem assim, ó. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé. E é pior do que um incrédulo, do que um descrente. Não é o que falo. Primeira carta de Paulo aos Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Se eu não tenho cuidado dos meus, especialmente da minha casa, eu sou pior do que um incrédulo. Sou pior do que um descrente. Sabe, querido, a missão ela tem preparado algo interessante para a tua família. Assim como a missionária ela falou ali.
A gente também tem alguns materiais voltados para a família. São esses materiais que nos ajudam a estar também ajudando outras pessoas, outros missionários, famílias e lares em outros lugares. Esse ano mais que nunca, é verdade. Aqui nós temos alguns materiais, Filhos Vencedores. Esse Filhos Vencedores é um manual grande, né, uma grande escritora, onde esse manual ele fala sobre a questão sobre os jogos violentos, a internet, acesso. Como nós podemos ajudar os nossos filhos com isso também. E sabe o que é interessante? É que esse Filhos Vencedores é um manual, ele não é um livro. Ele vai estar falando jogos violentos. Ali você vai, naquele capítulo, vai estar falando tudo sobre como poder lidar. Eu não tenho como tirar do meu filho de uma vez. Então ele vai estar mostrando passo a passo. Sabe esse aqui? Esse aqui é para o casal, felizes no amor. Tempo para os dois. Ele é um manual. Quem ama respeita, quem ama cuida, quem ama dedica tempo. Esse manual, ele é para os dois. Que muitas vezes quando falamos em amor, geralmente o homem olha assim para a esposa e fala assim, é para você. Não, é para os dois. Ele tem questionário para que os dois respondam junto. Ali tem textos bíblicos. É um manual íntimo do casal. Dedicar 5 minutos para sua esposa, é só isso. 5 minutinhos. Você e seu esposo ali, dedicar para poder estar lendo. Vai ver como que isso vai ser tão bom. Sabe, aqui também nós temos a Bíblia da Família. Essa Bíblia pesa quase 7 quilos. É uma Bíblia bem grande, realmente. Essa Bíblia, ela vai de Gênesis a Apocalipse. São bem grandes. Mas aqui está toda a Bíblia. As ilustrações vai chamar a atenção das crianças, claro. Mas a linguagem é um pouquinho mais forte para que os pais aprendam junto com os filhos também. Para que eles tenham aquele momento familiar. Lembre-se que uma igreja que é forte é formada por famílias fortes. E a nossa primeira igreja é no lar. Então esse material, aqueles que receberam, essa fichinha que está aqui é do pastor. Mas aqueles que receberam uma fichinha como essa aqui, eu não sei quantos de vocês receberam. Quantos receberam? Alguns já receberam. Aqueles que não receberam, a missionária vai estar passando para você. Aqueles que querem conhecer mais o nosso trabalho e querem estar adquirindo essa coleção, vai estar abençoando tanto a sua casa, como também vai estar abençoando também a missão. Porque são através dele aonde nós enviamos todos esses missionários. Nós somos 67 missionários, estamos em Taguatinga, na QNB 11, na rua QNB. Você vê uma casa bem grande logo na entrada, com um monte de jovens entrando e saindo. Ali é a casa da missão. Então, só através desse material, aonde as famílias vão ser abençoadas e aonde nós também vamos poder viajar para outros lugares. E se eu estou aqui hoje é porque outras famílias também adquiriram esse material. Então, adquire, seja um missionário. Talvez você não pode sair, mas você pode financiar também. A gente vai estar te ligando na semana e vendo com você um horário para poder estar indo te visitar, para poder estar mostrando a coleção. Vai bem rápido a visita, 10 minutinhos. Talvez seja uma pessoa que não fala bem ainda o português, que nós temos americano, peruano, chileno, argentino, né? Mas tudo faz parte do nosso trabalho também. Se você quiser fazer parte e também está abençoando essa obra, assine. E na saída a missionária vai estar ali para poder receber esse folhetinho. Agora eu gostaria de convidar aqui já o irmão, o pastor, que eu quero também estar orando com tua família. Eu quero estar orando com tua casa nesse momento. Para que Deus possa abençoar cada dia mais você, sua família. E lembre-se de uma coisa que eu quero falar para vocês aqui. Eu e você somos a única Bíblia que as pessoas lêem lá fora. Muitos não têm tempo de ler essa Bíblia lá fora, mas o teu testemunho, eles estão lendo. Nós somos a única Bíblia que as pessoas lêem lá fora. O nosso líder, ele sempre fala isso para nós como missionário. Ele fala, lembre missionário, vocês vão estar na rua, mas vocês são a única Bíblia que as pessoas estão lendo lá fora. E o testemunho de vocês vão fazer que as pessoas vejam vocês diferente. Eu quero orar com você nesse momento. Pode ficar sentado mesmo. Eu quero que você fique pertinho da sua família nesse momento. Fique pertinho aí. Abraça a pessoa que está do lado. Eu sei que nesse momento de pandemia a gente não pode estar abraçando muito, mas a família como vive junto na casa, né? Esses podem, né? Eu quero entregar a Deus tua casa, tua família. Para que Deus possa estar abençoando você. E eu tenho certeza que você não vai sair daqui da forma que entrou. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é bom. E porque a sua misericórdia, Pai, tem se renovado a cada manhã. E nesse momento nós queremos colocar em tuas mãos cada família aqui dessa igreja. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, o filho, o esposo, a esposa. Cada jovem, Pai.
Também se com aqueles matrimônios, Pai, eu não sei, mas talvez o Senhor sabe sim, Senhor Deus. O Senhor sabe que talvez no fundo do coração muitos deles estão pensando em separar. Mas que o Senhor possa falar assim: filho, eu quero entrar em teu coração. Eu estou à porta do teu coração, eu quero entrar, eu quero fazer morada. A separação não é a solução. A solução do teu matrimônio, da tua casa, da tua família sou eu. Eu sou a solução da tua família. Deixa eu entrar. Porque sabemos, Senhor Deus, que quando o Senhor entra, o Senhor transforma. Porque só o Senhor tem poder de transformar vidas e corações. Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, também o pastor dessa igreja, o qual o Senhor tem colocado para poder guiar essas ovelhas. E eu tenho certeza, Senhor Deus, que através dele, Senhor Deus, o homem de oração, essa igreja também, Senhor Deus, vai ser de oração. E muitas famílias, Senhor Deus, em teu nome vão ser brindadas. E as ciladas do inimigo vão ser quebradas em nome de Jesus. Senhor Deus, abençoa o trabalho de cada um. Abençoa também a sua vida, Pai. Também se com seus estudos também. É isso que te pedimos, Pai, não porque merecemos, mas pelo teu Filho que morreu na cruz para nos dar a salvação. Que um dia nós queremos encontrar contigo na Canaã celestial. Sabemos que o Senhor está voltando e nós queremos estar no céu. Porque o teu sonho é a nossa família, a nossa casa está aos teus pés. Abençoa cada um deles que estão aqui. E também se com aqueles que vão estar abençoando também a missão e também a sua casa através desse trabalho. Que o Senhor possa estar provendo mais e mais em sua vida. É isso que eu te peço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus.